Imagine que ir para Marte não dependa mais de janelas de lançamento raras ou de montanhas colossais de combustível explosivo. A NASA está, neste exato momento, construindo o que muitos chamam de ferrovia nuclear para Marte. E o cronograma é de cair o queixo. A agência pretende lançar uma espaçonave de um tipo totalmente novo em apenas 2 anos. Se eles conseguirem, as portas do sistema solar serão escancaradas. Estamos falando de transformar meses de viagem em semanas e missões impossíveis em rotas de carga rotineiras. Mas como a NASA planeja fazer isso enquanto o mundo ainda tenta entender o fracasso e o sucesso dos foguetes convencionais? O segredo não está em fazer mais fogo, mas em dominar o átomo no vácuo do espaço. Hoje, vamos mergulhar no projeto Space Reactor 1 e entender por que 2026 será o ano em que a exploração espacial mudará para sempre. Para entender para onde vamos, precisamos olhar para onde estamos travados. Atualmente, voar para Marte é um exercício de paciência e geometria orbital. Só podemos lançar algo quando a Terra e Marte estão em sua aproximação máxima, uma janela que só se abre uma vez a cada 2 anos. Hoje, a receita é sempre a mesma. Queimamos uma quantidade absurda de combustível químico em poucos minutos para sair da Terra e depois a nave simplesmente flutua pelo espaço por meses, como um barco à deriva, esperando cruzar o caminho de Marte. Se tudo der certo, pousamos um rover do tamanho de um SUV. É incrível? Com certeza. Mas chegamos ao limite do que o combustível químico pode fazer. Pense no desafio da SpaceX com a Starship. Para levar essa nave gigante para Marte, o plano atual exige algo insano. Você lança a Starship e depois precisa de mais 10 lançamentos de foguetes gigantes apenas para reabastecer o tanque dela no espaço. Isso mesmo, 10 viagens só para levar gasolina. É muita logística, muito custo e muito risco. E é aqui que a energia nuclear entra como a única saída lógica. A NASA percebeu que, se quisermos colonizar o sistema solar, não podemos ser reféns do peso do oxigênio e do querosene. Quando ouvimos foguete nuclear, muita gente pensa em bombas ou radiação descontrolada, mas a realidade é muito mais elegante. No caso do projeto SR-1, Space Reactor 1, a NASA está usando a fissão nuclear. O mesmo princípio das usinas que temos aqui na Terra desde a década de 50 para gerar propulsão. Existem 2 caminhos principais para isso. O primeiro é a propulsão nuclear térmica. Imagine um motor de foguete comum, mas em vez de explodir combustível, você faz o hidrogênio líquido passar por dentro de um reator nuclear superquente. O hidrogênio expande violentamente, vira gás e sai pelo bocal gerando empuxo. A vantagem? Ele é 5 vezes mais eficiente que um foguete químico. Isso significa que você poderia chegar a Marte em apenas 45 dias. Mas a NASA escolheu um caminho diferente para o seu primeiro protótipo. Por quê? Porque eles não querem apenas velocidade, eles querem uma locomotiva de carga. Para o Space Reactor 1, a NASA decidiu apostar na propulsão nuclear elétrica. Pode parecer um pouco mais complexo, mas a razão é brilhante. Neste sistema, o reator nuclear não aquece o combustível diretamente para gerar empuxo. Em vez disso, ele funciona como uma mini usina elétrica no espaço. Essa eletricidade alimenta algo chamado propulsor de íons. Você já deve ter ouvido falar nisso em filmes de ficção científica, mas os motores iônicos já são realidade. Os satélites Starlink, nos Estados Unidos, usam versões menores para se posicionar.
Basicamente, você usa eletricidade para acelerar átomos de gás a velocidades altíssimas e os expulsa da nave usando eletroímãs. Aqui está o pulo do gato. Enquanto um foguete químico é como um estouro de dinamite que acaba rápido, o motor iônico é como um empurrão suave, mas constante, que nunca para. Estamos falando de uma eficiência 10 vezes maior que a dos foguetes tradicionais. O Space Reactor 1 não vai chegar em 45 dias. Ele vai levar cerca de 1 ano. Mas a diferença é que ele pode carregar uma quantidade de carga massiva usando quase nada de combustível. É, literalmente, o trem de carga do espaço. Mas como é esse veículo de perto? A NASA, sob a nova direção estratégica, decidiu ser pragmática. O Space Reactor 1 não é um monstro gigante. Ele é modesto e funcional, projetado para provar que o conceito funciona. Lá na ponta da nave fica o reator de fissão. Para você ter uma ideia, uma usina nuclear comum na Terra gera cerca de 1 gigawatt de energia. O Space Reactor 1 gera apenas 20 kilowatts. Isso é mais ou menos o que um gerador de backup de uma casa grande produziria. Pode parecer pouco, mas no vácuo do espaço é o suficiente para mudar o jogo. O sistema funciona em um ciclo fechado. Um líquido flui pelo reator, esquenta, vira gás, gira uma turbina para gerar eletricidade, esfria e volta ao início. Isso pode rodar por anos a fio, sem nenhuma manutenção humana. Logo abaixo do reator, há um escudo de radiação em forma de cone e uma estrutura longa de metal para manter os eletrônicos da nave bem longe do núcleo atômico. E as asas que você vê nas ilustrações? Não são painéis solares, são radiadores de titânio, necessários para jogar o excesso de calor para o vácuo. Agora, aqui está uma curiosidade que quase ninguém comenta. Como a NASA vai construir isso tão rápido com o lançamento previsto já para a próxima janela de Marte em 2028? A resposta é reciclagem inteligente. Originalmente, a NASA tinha um plano chamado Lunar Gateway, uma estação espacial que ficaria na órbita da Lua. Com a mudança de planos da administração, partes dessa estação foram canceladas, mas a tecnologia já estava pronta. O sistema de propulsão iônica que seria usado na Lua foi adaptado para se tornar o coração do Space Reactor 1. Em vez de começar do zero, os engenheiros pegaram o que já estava avançado e deram um novo propósito. Isso economiza bilhões de dólares e anos de testes. É a NASA aprendendo a ser ágil, algo que antes só víamos em empresas como a SpaceX. Mas do que o Space Reactor 1 vai fazer quando chegar a Marte? Ele não vai apenas ficar orbitando o planeta vermelho. Ele carrega uma carga preciosa chamada Skyfall. Quando a nave chegar ao seu destino, ela vai liberar uma cápsula de entrada na atmosfera marciana. Diferente de outras missões, não teremos guindastes espaciais complexos ou airbags gigantescos. A cápsula vai usar um paraquedas supersônico e, quando estiver em baixa altitude, revelará seu conteúdo. 3 helicópteros drones de última geração. Eles são baseados no sucesso do Ingenuity, aquele pequeno helicóptero que superou todas as expectativas da NASA anos atrás. Esses 3 drones terão uma missão crítica. Eles serão os batedores para os primeiros humanos. Eles vão voar autonomamente, procurando por locais de pouso planos e, mais importante, usando radares de penetração no solo para caçar depósitos de gelo de água. Água em Marte não é apenas para beber. É o ingrediente principal para fabricar combustível para a viagem de volta dos futuros astronautas. O sucesso do Space Reactor 1 em 2026 e 2028 é apenas o primeiro capítulo. A NASA já planeja o Lunar Reactor 1 para 2030,
Um reator que ficará na superfície da Lua para manter as bases humanas funcionando durante a noite lunar de 14 dias, onde os painéis solares são inúteis. Tudo o que aprendermos com esses pequenos reatores de 20 kW vai escalar para reatores de megawatts na década de 2030. É esse salto tecnológico que vai permitir que cidades em Marte deixem de ser um sonho de Elon Musk e se tornem uma realidade logística viável. Estamos presenciando a transição da era dos pioneiros em barcos a remo para a era das ferrovias interplanetárias. O espaço está prestes a ficar muito menor. A ideia de um reator nuclear cruzando o sistema solar pode ter parecido loucura há uma década, mas hoje é a nossa melhor aposta para nos tornarmos uma espécie multiplanetária. A NASA está jogando alto e o relógio está correndo para 2026. Mas e você? Acha que a energia nuclear é realmente o caminho mais seguro para explorarmos o espaço ou deveríamos focar em melhorar ainda mais os foguetes químicos?